Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é a cartilha do síndico para o ano de 2021. O que nos reserva, o que devemos fazer. Bom, não deixe de seguir o nosso canal, dar seu like, compartilhar e disseminar informação de qualidade para ajudar na profissionalização do nosso segmento. Temos hoje dois síndicos profissionais, dois síndicos convidados especiais. Humberto Perissé, seja muito bem-vindo ao programa novamente. Humberto, muito obrigado. Eu que agradeço. E o Renato Retz, seja muito bem-vindo, Renato. Obrigado, Ricardo. Sempre um prazer. Eu que agradeço. Humberto, começar com você. O que a gente pode colocar nessa cartilha aí que a gente vai, nesse longo desses dois blocos, apresentar para os nossos síndicos e gestores? Eu acho que esse ano 2021 a gente vai colocar em prática as versões 2.2 de tudo que a gente aprendeu em 2020. Né? A grande verdade é essa, todos nós tivemos experiências que a gente não imaginava ter, né, como síndico. Em muitos casos nós tivemos que esquecer, né, tudo que a gente sabia, tudo que a gente aprendia, tivemos que nos reinventar. Tá? E esse ano agora a gente, eu acho que vai colocar essas reinvenções todas mais seguramente para trabalhar a favor dos condomínios. Eu acho que é muito isso. A gente vai continuar tendo períodos de isolamento, a gente vai continuar tendo que tomar muito cuidado com a limpeza interna do condomínio, muito cuidado com o uso de máscara, muito cuidado com tudo, porque isso vai continuar. Tá? Quer dizer que, na sua previsão e na minha também, acredito que no Renato também, a gente vai ter pelo menos um primeiro semestre com o Covid presente similar ao que temos hoje no final, que a gente está gravando, quem está nos assistindo, a gente está gravando agora no final de 2020, mas teremos similar a isso, a esse momento. Eu vou um pouco mais longe, eu acho que vai ser o ano inteiro, tá? Porque mesmo que a coisa comece a ficar controlada a partir do segundo semestre, tá, vai demorar um bocado de tempo até chegar a um nível que a gente possa dizer, agora eu estou mais tranquilo. Tá? Isso influencia totalmente com o que a gente vai fazer no ano? Eu acho que sim, porque tudo que a gente fez até agora, a gente vai ter que continuar fazendo e vai ter que fazer melhor. Né? Eu não vejo outra perspectiva, sinceramente. Legal. Renato, o que você traz aqui pra gente? Então, eu trouxe algumas coisas que a gente vai estar tendo que prestar atenção. Então, por exemplo, agora no ano de 2021, em julho, passa a valer que todas as edificações dos condomínios que forem entregues por construtora já tem que estar com a água individualizada. Então, os síndicos que vão estar trabalhando, que trabalham aí com implantação, tem que estar bem atentos a isso, para quando receber, ver se isso realmente está sendo cumprido. Um outro ponto interessante é lembrar dos condomínios que você tem, por exemplo, uma antena alugada no condomínio, que você tem a garagem com serviço terceirizado alugado, que você tem lojas. Tudo isso gera renda, ofere renda para o condomínio. Todos os condôminos têm que declarar imposto de renda. Lembrar que agora, em abril, é a data de entrega do imposto de renda. Converse com os condôminos, lembre a todos que eles têm que estar declarando isso. Importante, você citou duas coisas que não são tão faladas, mas são importantes para já pensando aqui no... Outra coisa extremamente importante, que você tem agora um projeto de lei contra a violência doméstica, que vai estar sendo votado aí com certeza o ano que vem, que faz com que todos os condôminos, proprietários, inquilinos, tenham que informar ao síndico sobre qualquer caso de violência doméstica. Isso dá uma multa para eles se eles não fizerem. O síndico tem 48 horas para estar informando para as autoridades. Se ele não informar, gera uma multa de até 10 cotas condominiais pro condomínio. Esse dinheiro vai ser revertido para o auxílio de divulgação dessa lei. Agora, o síndico que for reincidente no caso de não estar informando as autoridades, perde o mandato. Então isso é extremamente importante, a gente vai ter que estar tomando cuidado com isso. E antes nós cuidávamos apenas das áreas comuns. Sim. Agora a gente vai ter que estar tendo uma certa atenção
nas áreas privativas. Independente da lei, Humberto, se vai ser aprovado ou como vai ser aprovado, né, se vai ter alguma alteração ou não, eu acredito que... Eu sempre falei que o síndico é o prefeito daquela coletividade, né? E a gente teve duas coisas aqui. A primeira é que, na maioria das cidades brasileiras, não teve uma legislação específica para os condomínios seguirem, né? Então, cada síndico poderia ter autonomia de fazer como achava o correto. Então, e aqui em São Paulo, a gente teve uma manifestação do prefeito praticamente dizendo isso. Ó, síndico, você se vira com um conselho. Pronto. Esse é um ponto. Então, deixou ainda mais responsabilidade para o síndico. E o segundo ponto é que, com as pessoas vivendo mais, né, principalmente condomínios residenciais, dentro do condomínio, que estão vivendo, trabalhando, fazendo aula de música, aula de judô, a responsabilidade do síndico e o poder de influência do síndico, ou de conscientização do síndico, ou de identificação no número de agressões, porque aumentou também o número de agressões domésticas, porque as pessoas estão convivendo mais. Acho que isso é uma nova realidade também, né? Eu acho que sim, né? E vai ser um pouco difícil, por exemplo, a gente entrar dentro da casa das pessoas, né? Isso é uma coisa que a gente o tempo todo aprendeu que não era assim. E a gente vai ter que se modificar. Outra coisa que também fere o direito de propriedade, que pode se discutir à luz do direito de propriedade, no Guarujá, por exemplo, está proibido o aluguel temporário. Tá? Não sei se em outras cidades isso já está vigorando. São coisas que eu acho que a gente vai ter que discutir muito bem durante o ano de 2021. Vamos ter muita live a respeito disso, né, desses assuntos todos, mas sem dúvida nenhuma vai acabar batendo nas costas do síndico. Tá? É bola nas costas que nós vamos levar o tempo todo, todas as coisas que o Renato falou, isso que você está levantando, e mais uma centena de coisas que eu acho que a gente ainda nem está percebendo. Por exemplo, muitos síndicos não puderam fazer ou não fizeram deliberadamente assembleias durante o ano de 2020. Né? Será que vai continuar assim? Será que a gente não vai ter uma legislação ou não vai ter uma recomendação de como fazer as coisas online? Porque acabou dia 30 de outubro. Acabou dia 30 de outubro, né? Vai continuar, não vai continuar? São coisas que a gente precisa forçar para que Congresso, para que Senado se posicionem, né? Eles não estão se posicionando a respeito de nada nesse exato momento, mas eles vão precisar se posicionar a partir do primeiro trimestre do ano que vem. Né? Perfeito. Por exemplo, abrir as assembleias online para todos os condomínios, né, é uma coisa que eu acho que vai acontecer. Né? E não vai demorar muito. Renato, o que o Humberto está falando, eu quero pegar um link. Eu sempre falo que síndico não é mais para amador, né? Tem que ser profissional, independente de voluntário ou não, ele tem que trabalhar de maneira profissional, e aí ele até merece ser reconhecido financeiramente, ele merece ser reconhecido financeiramente, aí ser profissional, mas o síndico, acho que nesse momento, ele precisa ser corajoso também, né? Porque algumas coisas que ele teve que fazer até contra o protocolo da legislação, ou realizar assembleias nesse momento virtuais sem ter uma legislação explícita nesse momento. Eu acho que a palavra coragem está ligada diretamente ao trabalho do síndico. O síndico teve que ter muita coragem quando, por exemplo, decidimos em fechar as áreas comuns. Fechar piscina, fechar academia. Vários condôminos não aceitaram aquilo de bom grado. Eles, falavam que não, que a academia tinha que estar aberto e que nós síndicos cuidássemos da limpeza de uma maneira com um rigor maior, mas não era assim, não dava para funcionar dessa maneira. Você agora tendo pessoas trabalhando em home office, é uma nova realidade, e você passou a ter um entra e sai maior no condomínio. Você teve alguns condôminos que acabaram trocando de profissão, e alguns até começaram a fazer uma atividade comercial em condomínios residenciais que não pode. Então, o síndico teve que ter pulso, ter a coragem
de se indispor com esses condôminos, expondo, explicar, olha, isso daqui é residencial, você não pode estar com um comércio, essa entrada e saída de entregadores, às vezes eu escutei casos de colegas síndicos que no condomínio deles pessoas passaram a vender comida, então você tinha entregadores de várias empresas que iam buscar para retirar o que ele estava vendendo. Isso não pode. As pessoas dentro de casa começaram a ficar entediadas e começaram a ver defeitos. Então, meu apartamento tem não sei o que na paredinha, eu quero mudar minha cozinha, quero reformar. E começaram a querer fazer obras em momentos que não eram, que não podiam, que tinha que estar fechado. Então, sim, foi um momento de dificuldade para os síndicos que a gente teve que se impor, teve que realmente colocar um basta e dizer. E que devemos seguir, pelo menos no início de 2021, dessa forma, porque não tem nenhuma legislação aí a priori para iniciar no começo de 2021. Se tiver, vai ser como medida provisória ou algo similar, né? Certo. Exato. Tem que ficar antenado, né, Humberto? Tem, é isso que eu ia falar, porque se em 2020, pelo menos foi o meu caso, eu fiquei um trimestre inteiro acompanhando lives, acompanhando a opinião de colegas e tal, porque para não fazer errado, eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não errar, tá? Mas vai errar. Lógico. Né? E tem que se permitir errar, né? Eu falo que a gente tem duas certezas como síndico na vida, ou como gestor, né? Uma que a gente vai morrer um dia e outra que a gente vai errar. A gente tem que tentar errar o mínimo possível, mas a gente vai errar. E, aliás, todo o conhecimento que eu busco ter como síndico, né, quando me perguntam, poxa, mas por que você estuda, por que você se atualiza e tal? Para fazer menos besteira, só por isso. Tá? Nesse primeiro trimestre, principalmente, eu acho que a gente já não tem mais, agora isso está acontecendo e vai acontecer mais no ano que vem. A gente já não tem mais tantas lives, a gente já não tem mais tantos síndicos dividindo experiências. A primeira onda, né, de desarrumação já passou. Então a gente precisa, na medida do possível, tomar cuidado para não sair dos fundamentos, né, e ao mesmo tempo ir se adaptando sem ter tanto apoio de fora, porque as situações vão ser específicas, tá? Mas tendo muito cuidado para não esquecer os fundamentos de uma vez por todas. Tem que ir aprimorando aquilo que a gente já fez em 2020, aprimorando em 2021 e, na minha opinião, né, não vai ser no primeiro semestre do ano. Isso vai até o final do ano que vem. Isso não é pessimismo, isso acho que é uma dose de realismo, né? Exatamente. A gente falou nesse primeiro bloco bastante sobre problemas, né? Sobre dificuldades que vamos encarar em 2021, que encaramos em 2020, que vai continuar para 2021. Eu quero, nesse segundo bloco que eu vou entrar, vou finalizar aqui o primeiro, eu quero falar de algumas dicas efetivas, de algumas soluções, quem está nos assistindo ter algumas diretrizes para a gente começar 2021 já mais assertivo, para a gente conseguir fazer um trabalho melhor dentro dos nossos condomínios. Então vocês vão pensando aí nas informações, nas dicas, que a gente já volta, e você que está nos assistindo terá essas respostas e muito mais na sexta-feira. Até lá!